Bom dia, galera do terceiro ano. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, aula gravada, infelizmente, né? Em virtude aí da horrenda qualidade da internet, tá bom? Então, assim, nada que impossibilite, né? Nós de termos aí as nossas aulas, né? Então, hoje é aula 7, né? Na aula anterior, nós falamos de economia multipolar, a economia bipolar, vimos aí, né, o mundo bipolar e as suas consequências, e vimos também a nova ordem. Hoje a gente vê o mundo global, página 339, tá legal? Então, para quem quiser se orientar aí, seguir, fazer algumas anotações, grifar alguma coisa, página 339, tá legal? Aula 7, tá bom, gente? Então, eu já dei para vocês várias vezes definições de globalização e essa imagem que eu coloquei de fundo aqui retrata, né, várias marcas aí, o planeta, né, ele referendado com várias marcas, produtos, né, para serem consumidos aí. Então nós temos aí importantes, né, produtos, importantes marcas, né, Coca-Cola, a Ford, se eu não me engano aqui à esquerda, McDonald's, né, que é um marco, Citibank e várias outras marcas aí. Então isso retrata bem o que é essa globalização. Aqui na apostila de vocês, na página 339, né, caracteriza a globalização da seguinte maneira: conjunto de ações que interligam as nações, tornando-as mais interdependentes em termos econômicos. Interdependentes internamente, vai ser dependente de outras economias, em termos econômicos, políticos, culturais e sociais. Aí nós temos capitalismo e globalização. Quando nós associamos o capitalismo à globalização, nós analisamos aí o que foi o capitalismo comercial, né, no século XV, onde houve a expansão marítima. Nós vemos aí no século XVIII o capitalismo industrial e, por último, não menos importante, o capitalismo financeiro. Então, vamos começar a analisar lá o capitalismo do século XV. Então, quando eu falo de expansão marítima, né, foi onde datou aí as grandes navegações e a colonização da América, né? Então, nós tínhamos aí o surgimento da primeira divisão internacional do trabalho. Professor, por que nós associamos o capitalismo comercial com a primeira divisão internacional do trabalho? É que vocês já devem ter visto em História com Magno, né, que é nesse momento que da colonização, né, e das grandes navegações marítimas que eles traziam forasteiros dos seus países, refugiados dos seus países, para poder trabalhar nos países que estavam sendo colonizados, né? A exemplo disso foi o nosso aí, que tudo que não prestava lá em Portugal veio para cá, veio trazido para cá para poder tomar conta das terras brasileiras. A segunda fase do capitalismo, ela é marcada no século XVIII pelo que nós chamamos de capitalismo industrial. Então é onde ocorre aí a Revolução Industrial, né, na França, em 1789, e ocorre junto com essa Revolução Industrial o que nós chamamos de liberalismo econômico, ou seja, a Inglaterra, né, pioneira da Revolução Industrial, ela faz com que ela comece a sua comercialização indiscriminadamente com os outros países, né, escoando aí o que ela produzia na sua indústria. E aí também data o imperialismo e, não menos importante, a segunda DIT, que é a segunda divisão internacional do trabalho, que aí ela vai ser um pouco mais fragmentada, um pouco mais detalhada, minuciosamente, né, onde cada trabalhador vai desenvolver a sua função. O último aí, no século XX, é o capitalismo financeiro, que é onde surge aí o que nós chamamos de transnacionais ou multinacionais, né? Surge também os monopólios e os oligopólios, o neoliberalismo e a nova DIT,
que é a Divisão Internacional de Trabalho, ela surge de uma maneira com uma maior proporção em todas as suas esferas. E aí nós temos algumas gravuras, né, do que é essa Divisão Internacional de Trabalho. Então, lá da expansão marítima, nós tínhamos os metais preciosos e especiarias e escravos, né? Então, o pessoal da expansão, na época da expansão marítima, né, dividia esses trabalhos aí. Extração de metais preciosos, extração de especiarias, e quem realizava e toma conta dos escravos. Quem fazia essas atividades aí eram as pessoas oriundas dos países de origem. No nosso caso, os portugueses que vieram para cá. A segunda lá está países desenvolvidos, né? E aí nós temos países desenvolvidos à esquerda, países subdesenvolvidos à direita, que não são industrializados ainda nessa época, e nós temos aí os produtos primários, primários agrícolas, minerais e fósseis. Eles entram, né, para serem industrializados, geralmente nos países considerados aí desenvolvidos. Posterior a isso, na 340, nós temos aí o que são os monopólios e os oligopólios, tá? Nós já vimos isso aí, mas a gente não minimizou, não detalhou, né, tanto os monopólios e os oligopólios. Então, na 340 está lá. Uma das principais marcas do capitalismo financeiro é a formação de monopólios e oligopólios. O que é um, o que é outro? O monopólio ocorre quando uma única empresa domina determinado mercado, controlando a venda de um produto ou serviço. Então, o monopólio é quando uma única empresa ela vai controlar a produção e a distribuição de um único produto. Tá legal? Já o oligopólio, ele ocorre quando duas ou mais empresas realizam o controle do mercado. O monopólio é uma única empresa. O oligopólio é quando mais de uma empresa, né, duas ou mais empresas, elas controlam a produção e a distribuição deste produto, tá legal? Em cima do monopólio e do oligopólio, nós temos aí o que nós chamamos de cartel, trust e holding, né? O cartel é uma forma eu posso colocar como uma forma de oligopólio, porque ele é formado por empresas que atuam no comércio. Então, cartel é oligopólio formado por empresas que atuam no comércio. Trust é a fusão, é a junção de empresas ou indústrias, tá? Nós vemos aí com bastante incidência no final do século XX, início do século XXI, a fusão, a junção de bancos, né? Um banco comprando o outro para fortalecer. Aqui também um exemplo bem tangente que nós temos aí foi a telefonia, né? Antes nós tínhamos aí a Embratel, que era estatal, e aí ela passa, né, para a Telefônica, se não me engano é espanhola, e aí ela compra, né, em todos os lugares do mundo. A Telefônica ela tem essa coisa de ir comprando aí as telefonias dos países para poder se fortalecer. Holding é fusão de empresas pelo controle acionário. Então, se eu tenho 51% de uma determinada empresa, eu estou ganhando dinheiro com esses 51% dessa empresa, eu vou procurar adquirir mais ações de outra empresa para poder formar aí o que nós chamamos de holding, tá legal? Aí depois nós temos os exercícios, né? E antes de fazermos os exercícios, a gente vai para a aula 8, que é a economia no mundo global. Então, página 341. Antes de falar da economia do mundo global, deixa eu fazer um resumão do que é exatamente a globalização, né, de uma maneira menos técnica, por assim dizer. Então, a globalização é um dos termos mais frequentemente, né, empregados para descrever
a atual conjuntura do sistema capitalista e a consolidação desse sistema capitalista. Semana passada eu falei para vocês que nós tínhamos aí o socialismo, o capitalismo, sistemas socioeconômicos antagônicos, né, que durante praticamente 50 anos, através dos Estados Unidos e da União Soviética, viviam aí sobre ameaças constantes que nós demos o nome de Guerra Fria, em virtude de quererem a hegemonia econômica e bélica, né, do restante do mundo. Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. O que esses países queriam? A hegemonia econômica, né? E estar no topo da hierarquia econômica do mundo. Com a desassociação da União Soviética, onde nós pensamos que os Estados Unidos ia emergir de uma maneira soberana, a gente percebe que outros países eles começam a criar uma envergadura econômica muito potente, muito subsidiada. Alemanha, França, Inglaterra, países da Europa Ocidental. Então, quando o capitalismo ele tem essa expansão e, obviamente, junto com essa expansão, essa consolidação no mundo, na prática nós podemos observar que esse capitalismo, né, aliado à sua consolidação, é vista como total ou parcial. E essa totalização ou essa engrenagem parcial para o restante do mundo, né, entre as diferentes localidades do planeta, cria-se aí o que nós chamamos de redes, né? E aí a gente pode colocar essas redes como a maior instrumentalização que foi proporcionada pelos sistemas de comunicação e transportes. Tá? Então, não dá para desassociar a globalização do sistema capitalista. Né? Porque dentro do capitalismo, nessas três fases que eu citei para vocês, né, do capitalismo comercial, do capitalismo financeiro e do capitalismo industrial, não dá para desassociar essas questões do capitalismo. Então, só para que vocês entendam, né, o que é exatamente a globalização, esse conceito ele é dado por diferentes maneiras, né, conforme os mais diversos autores de geografia, ciências sociais, economia, filosofia histórica, porque eles se pautaram no estudo da história, né? E aí, tentando aí sintetizar, a gente pode afirmar que a globalização é entendida em comum acordo por todos esses estudiosos como uma integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial. E obviamente que ela vai estar instrumentalizada, né, pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Ou seja, lembra quando eu falo lá quebra de fronteira comercial entre países? Não, é essa conexão que é possibilitada pela globalização. Tá? Vale lembrar também, gente, no entanto, que esse conceito ele não vai se referir simplesmente a uma ocasião ou um acontecimento, mas a um processo. Tá? Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato dela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial que ela gera é cada vez maior ao longo do tempo. E aí, quando eu falo dessa integração gerada ser cada vez maior ao longo do tempo, eu volto nessa imagem que nós estamos vendo aí. Né? Essa integração que eu me refiro. Há um século, por exemplo, a velocidade de comunicação entre diferentes partes do planeta, ela até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que nos dias atuais. Né? Dias atuais que, por sua vez,
poderá ser considerada aí menos eficiente em comparação às prováveis evoluções técnicas que irão ocorrer aí nas próximas décadas, né? Eu chutaria aí até aquela coisa do da gente se teletransportar. Hoje, por exemplo, eu estava vendo num vídeo, né, a construção de uma residência por impressora 3D. Né? Olha que ponto que nós chegamos da tecnologia. Construir uma casa em 3D. E isso, provavelmente, né, daqui a algumas décadas, uma casa vai ser construída em 2 dias aí. Então a gente pode dizer que o mundo hoje encontra-se cada vez mais globalizado, né? Que as redes, né, de conexões, elas estão cada dia tendo a sua amplitude, né, maior. Então, o avanço realizado nesses sistemas de comunicação e transporte, eles podem ser considerados responsáveis pelo avanço e pela consolidação da globalização atual. Por quê? Porque propiciou a integração, que acontece de uma forma que tornou comum a expressão aldeia global. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras, o que vai nos remeter à ideia de que a integração mundial no meio técnico informacional tornou o planeta metaforicamente menor, né? O planeta que era até então, o planeta Terra, que até então era considerado há alguns séculos atrás uma enormidade, ele tem ficado através desse sistema, né, cada vez menor, né, metaforicamente falando. Tá legal? Essa é a primeira aula, eu já vou disponibilizar para vocês, que falta pouquíssimo tempo, e já começo a gravar a segunda aula. Tá legal? Aguentem a mão aí. Não esqueça também de colocar no comentário o nome e o número de vocês para que a gente possa computar a chamada. Volto já.